Boa tarde. Nosso grupo foi responsável por apresentar o artigo que tem como tema Impactos da eliminação da consolidação proporcional nas demonstrações contábeis da Itaúsa. Passa, por favor. E aqui na introdução, mediante ao decorrer do trabalho, eu destaquei alguns pontos mais importantes, que dentre eles tem que antes de 2013, as empresas acabavam tendo que decidir entre usar a consolidação proporcional, que é conhecido como CP, onde os investimentos eram de joint ventures. Eles eram incorporados proporcionalmente nos balanços das empresas, ou eles utilizavam o método de equivalência patrimonial, conhecido como MEP, né? Onde seus investimentos eram registrados em uma única linha lá no balanço. Essa escolha acabou sendo crucial, porque influenciava diretamente a apresentação das demonstrações financeiras e a sua percepção dos investidores sobre o desempenho, né, e a saúde financeira de cada empresa. Só que, mediante a isso, com a introdução ali da norma da IFRS 11, também em 2013, a opção do CP acabou sendo eliminada, o que tornou, no caso, o MEP ser o único método permitido para poder ali, relatar investimento em joint ventures, né? Isso também teve implicações significativas para algumas empresas, o que acabou alterando a forma que os investidores em joint ventures eram reconhecidos e também divulgados nas demonstrações contábeis. Pode passar, por favor. E, mediante a isso, também teve uma mudança, né, que ali representou um grande desafio para muitas empresas. Por quê? Elas tiveram que se adaptar aos novos requisitos contábeis e também revisar suas políticas de relatórios financeiros. E, além disso, essa mudança também impactou a comparabilidade das demonstrações financeiras ali ao longo do tempo e a forma com que os investidores avaliavam o desempenho e a posição financeira de cada uma das empresas. Pode passar, por favor. Aqui já vamos falar sobre a CP versus o MEP, né? Ali alguns métodos de reconhecimento contábeis, onde alguns investidores de joint ventures acabavam envolvendo uma consolidação proporcional e equivalência patrimonial, onde no MEP a investidora reconhecia sua participação no ativo líquido da investida, enquanto no CP distribuiu sua participação em ativo, passivo, receita, despesa de joint ventures. Só que, mediante a isso, também a FASB acabou rejeitando o CP devido ao controle conjunto, pois partes compartilhavam ali, no caso, o controle sobre o negócio. E a escolha entre o CP e o MEP acabou também tendo que envolver e considerar os pós e contras de cada método para garantir um reconhecimento contábil e adequado dos investidores em joint ventures. Pode passar, por favor. Aqui destaquei alguns argumentos favoráveis ao CP, que tem ali o melhor reflexo da natureza econômica do investimento em joint venture, evita a ocultação das dívidas e distorções financeiras, reconhece investimentos de forma distinta, refletindo ali o envolvimento da investidora, e aqui alguns argumentos favoráveis ao MEP, que ali eu destaquei que o CP acaba contrariando as definições de ativo e passivo, não refletindo o controle real, e o MEP se torna mais adequado, pois os investidores têm direito ali sobre o resultado líquido. Pode passar, por favor. Aqui, destaquei também alguns impactos nos setores de atividades. Algumas atividades até diferentes, que ali eu coloquei construção e transporte, indústria de serviços públicos e alguns outros setores. Na parte de construção e transporte, mediante ao trabalho, eu pude observar que havia uma variação de valores reportados, né, devido à natureza específica dos ativos e passivos dessas indústrias, e também uma variação que acaba implicando de forma significativa nas decisões de investimentos e financiamento das empresas atuantes nesse mesmo setor. Dentro da parte ali de indústria de serviços públicos, né, tem os efeitos da mudança normativa, que acabou se estendendo para algumas áreas, como regulamentações e infraestruturas. Há também uma necessidade permanente de adaptação às mudanças dos indicadores financeiros e regulatórios, dadas particularidades de caso ali de cada segmento, que nesse caso aí das indústrias e serviços públicos.
E também coloquei ali sobre outros setores, onde ali, né, acaba indicando que cada setor apresenta sua particularidade e desafio específico decorrente das alterações nas normas contábeis. E também não posso deixar de destacar que é essencial considerar esses impactos, né, ali para poder ter uma melhor definição estratégica das empresas ao avaliar o desempenho organizacional em diferentes mercados. Mediante essa análise ali eu consegui compreender que, de forma mais abrangente, como que essas mudanças de demonstrações contábeis acabam afetando diversos setores da economia e como essas empresas devem se adaptar para enfrentar esses desafios. Foi. Agora eu vou falar sobre o que é a IFRS 11, tá? A IFRS 11 é uma norma que foi emitida pelo IASB para substituir aí o IAS 31, que tratava, né, de uma norma de participações em conjunto, que era a antiga norma. E essa norma, ela veio para buscar melhoria e também na transparência, no caso, melhoria na transparência das demonstrações das empresas. E antes do IASB emitir qualquer norma, ele precisa emitir um documento, né? Ele precisa divulgar um documento de consulta pública, que é o Exposure Draft. E esse documento nada mais é do que um documento para que o público ele possa dar o seu feedback em relação a essa nova norma que vai entrar em vigor, que o IASB vai lançar. E como que funciona, né? Eles emitem esse documento, eles enviam esse documento, e aí, no caso, né, para o IFRS 11, foi emitido o Explicit Draft 09, em 13 de agosto de 2007, e ele ficou disponível até dia 11 de janeiro de 2008. E aí, nesse caso, o público ele pode dar o seu feedback em relação a essa nova norma que vai ser lançada, sua contribuição positiva ou negativa em relação a isso. Em relação a esse documento de consulta, teve algumas respostas, né? E muitas delas foram negativas, porém o IASB não levou muito em consideração isso ao emitir a nova norma, e mesmo assim emitiu a nova norma, que é a IFRS 11. E em resposta a esse documento de consulta, foi recebido pelo IASB 111 cartas de 35 países e nenhum deles veio do Brasil, o Brasil não se manifestou com nenhuma carta em relação a isso, e somente um país da América do Sul que se manifestou, né? Ela foi negativa por conta, eu acredito que possa ser por conta de boa parte, né, dessas respostas negativas, elas vieram do continente europeu, porque a maioria das empresas europeias, elas utilizavam o CP. Então, muitos deles vieram com feedbacks negativos em relação a essa norma. E aí, qual é o objetivo desse trabalho, né? O objetivo é avaliar os impactos causados pela exclusão do CP e a adoção do CPC-19, né? Que nada mais é que foi a principal mudança dessa mudança do CP para o CPC-19. A principal mudança foi a adoção do exclusivo do MEP. Então, agora as empresas deveriam utilizar exclusivamente o MEP e essa foi a maior mudança que teve. E a abordagem metodológica utilizada no artigo foi descritiva, orientada por técnica documental. E aí, aqui está qual foi porquê, né, a escolha do Itaú Unibanco para fazer esse trabalho. Porque ele é o maior banco privado brasileiro, então atualmente ele tem aí cerca de está avaliado, no caso, em cerca de 8 bilhões de dólares. E os investimentos de Itaú são muito relevantes para a Itaúsa, porque a Itaúsa detém aí de 38% de participação. Então, o que gera um diferencial bem grande nas suas demonstrações.
E aí aqui a Itaúsa foi a empresa de capital aberto brasileira que apresentou o maior impacto com o CP. Por quê? Porque antes, né, os valores tinham relação aos ativos, aos passivos, às receitas e despesas. E agora com a adoção do MAP, não mais. E mais à frente isso será falado e até mesmo demonstrado em tabelas. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise das demais empresas com investimento em joint venture no mercado brasileiro, que a gente vai falar sobre o impacto que teve, né, da mudança do CPC, e foi do CP para o MEP. É importante ressaltar também que essa tabela, lá no artigo, ela é bem maior, mas eu tirei apenas a partezinha que tem do Itaúsa, porque é a empresa que a gente está voltada, né, no artigo. Essa tabela ela vai mostrar que a mudança para o MEP produziu um impacto de pelo menos 10% no valor do ativo e no valor da receita líquida, e também vai nos mostrar que o ativo reportado usando a CP foi bem maior do que o valor obtido pelo MEP em 2012, que foi de 832% maior. Essa diferença vai mostrar uma substância, né? Uma diferença substancial, desculpa, na avaliação do ativo. Pode passar para mim, por favor. O impacto na visão dos investidores, já que eles são os maiores interessados, né, nessa mudança. Para os investidores, a mudança pode afetar nas suas decisões de investimento, pois indica riscos que precisam ser avaliados com mais cautela. Pode passar, por favor. Com a consolidação proporcional, o valor do ativo total do Itaúsa é de 832% maior que o valor obtido pelo MEP, como a gente já tinha falado há alguns slides atrás. A gente trouxe essa tabelinha de novo para poder mostrar que a eliminação do CP ele trouxe grandes polêmicas, já que lá no artigo os autores trouxeram algumas pesquisas acadêmicas que mostram que esse método produz informações de maior relevância, o CP, né? E segundo os autores, a obrigação deveriam aparecer nas demonstrações contábeis das controladas em conjuntos. Pode passar, por favor. No artigo, eles trazem um exemplo prático, que foi a barragem de Samarco, que a Vale e a BMP eram investidoras da Samarco, e elas foram, quando rompeu essa barragem, elas foram responsáveis pelas dívidas, porém, né, já que ela é uma empresa contabilizada pelo MEP, não apareceu nas demonstrações contábeis da Vale e nem da BMP. Pode passar, por favor. Lá eles também falam que hoje algumas empresas continuam demonstrando de acordo com o CP, mesmo após a mudança, divulgando, né, suas notas de informação de acordo com a CP, porque traz uma maior relevância para a tomada de decisão das empresas. E, em resumo, esse estudo fornece uma autoanálise valiosa para os investimentos das normas contábeis, como o CPC 19, e nas demonstrações financeiras das empresas brasileiras, e destaca a importância de compreender os ajustes contábeis para uma análise mais precisa nas informações financeiras. E o método, né, já que a CSN e a Bradesco, elas preferem, né, utilizar esse método ainda por causa da maior relevância para a tomada de decisões, né, junto com os investidores. Pode passar para mim, por favor. Obrigado. Essa foi nossa apresentação sobre o artigo dos impactos da eliminação da consolidação proporcional nas demonstrações contábeis da Itaúsa. Os alunos responsáveis foram eu, Agatha, Christian e Roberta. Pode passar, por favor.
E o professor, né, orientador deste trabalho foi o Alessandro, de Contabilidade Financeira Avançada 1. Obrigada.